Bem, senhores, daremos sequência, então, à programação prevista para esse dia, conduzindo o painel número 6. Vamos iniciar, então, o tema do painel número 6, desafios negociais e jurídicos frente ao adicional de riscos, intervalo inter e intra-jornadas e negociados sobre o legislado. O propósito desse painel número 6 é avaliar a atenção nas negociações coletivas e nos procedimentos judiciais frente aos principais temas, que são temas relevantes nas relações de trabalho e de operações portuárias. Bem, para coordenar as atividades desse painel que abre esse dia de trabalhos, convidamos para que venha ao tablado a doutora Flávia Fardim Antunes Briguente. É isso mesmo? Briguente. Acertei, doutora? Que bom, obrigado. Por favor, queira, então, subir aqui ao tablado, ela que vai coordenar as atividades desse primeiro painel. Convidamos também para que venha aqui ao tablado, atuando como expositor e debatedor, o doutor Mário Teixeira, por favor. Doutor Mário Teixeira, presidente da Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, vigias portuários, trabalhadores de bloco, arrumadores e amarradores de navios nas atividades portuárias, a FENCOVIB, também diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos, CONTMAF, e secretário de Assuntos Jurídicos da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Seja muito bem-vindo. Convidamos também para que tome lugar aqui no tablado, expositora e debatedora, a doutora Aparecida Gislaine da Silva Heredia, por gentileza. Ela é coordenadora adjunta do Comitê Técnico Permanente Jurídico da FENOP, CONJUR, e assessora jurídica do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP. Seja também muito bem-vinda. Convidamos também, como expositor e debatedor, a doutora Taíde Mendes da Silva Filho. Por favor, doutora Taíde, advogado, consultor trabalhista da FENOP e membro do Comitê Técnico Permanente Jurídico da FENOP. E também, como expositora e debatedora, convidamos a doutora Silvana Alves. Por favor. Doutora Silvana, assessora jurídica do OGMO Paranaguá e membro do Comitê Técnico Permanente Jurídico da FENOP também. Seja bem-vinda. Muito bem. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso tablado. Doutora Flávia, para a condução dos trabalhos, fique à vontade, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço imensamente e especialmente ao presidente Sérgio Aquino pela iniciativa desse evento e agradeço o honroso convite para coordenar este painel. Cumprimento com grande satisfação os meus colegas de painel, doutor Mário Teixeira, doutora Taíde Mendes, doutora Gislaine Heredia e a doutora Silvana Alves, todos advogados experientes e de convívio cordial. Com vocês, aprendo todos os dias um pouco mais sobre as relações de trabalho nos portos. Recebam o meu fraterno abraço. Este painel tratará da importância das negociações coletivas de trabalho para o setor portuário. Ao longo do dia de ontem, ouvimos brilhantes exposições de juristas discorrendo sobre os postulados constitucionais da valorização do trabalho e da livre iniciativa. E quando eu digo trabalho, quero dizer trabalho digno. Eu sou uma operadora do direito, lido dia a dia com as relações de trabalho, com o judiciário, com os trabalhadores e com os empresários. E advogo tese diametralmente contrária à teoria marxista. Eu entendo que o valor do trabalho não está só na força do trabalho, mas também naquilo que o empreendedor agrega à força de trabalho. Mas eu preciso reconhecer que Marx, em um momento de lucidez, ele disse que o sistema, todo o sistema, carrega em si o germe da transformação. E ali ele se referia ao sistema capitalista.
E quando a gente trata de capitalismo, ontem a ministra Morgana falou muito bem disso, a gente está numa flagrante transformação do capitalismo analógico para o capitalismo digital. E quando nós tratamos de capitalismo digital, nós tratamos do que foi falado agora há pouco aqui, do que foi falado ontem no prêmio, que é a transformação pela inovação. E hoje nós vamos ter também uma palestra do ministro Beno Medeiros, que certamente tratará de inovação nas relações portuárias, fala muito bem do assunto. E sobre esse direito em transformação, que a ministra Morgana tratou ontem, é imperioso reconhecer que no setor portuário, a dinâmica das operações, ela se transforma o tempo todo. E a inovação, o Daniel acho que disse isso ontem, ela já faz parte do cotidiano do porto. E quem são os atores mais adequados para tratar essas transformações no dia a dia do cais, se não os trabalhadores portuários e os operadores? Através de um instrumento que a legislação nos proporcionou, que foi elevado à condição constitucional, que é a negociação coletiva de trabalho. Nesse aspecto, eu reitero a importância desse painel. O passivo trabalhista dos ógmos, todos aqui sabem, ele se deve, em grande parte, pelo afastamento de cláusulas de convenções e acordos coletivos de trabalho pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele afasta questões negociadas, a exemplo de processo seletivo, condições para acesso ao sistema, intervalos inter- e intra-jornada, treinamentos, remuneração, tudo que os trabalhadores, em mesa de negociação com os operadores, eles concordam, acordam e aplicam, o Judiciário, em vários momentos, afasta. O Judiciário vem afastando a norma posta, criando um novo direito e aplicando retroativamente. Retroativamente, o navio já saiu do cais, já desatracou, a situação já é outra, já foi transformada. Isso gera, como o desembargador Celso Pio disse aqui, insegurança jurídica. E, nesse aspecto, eu quero dizer, chamar a atenção para o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que diz que a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Não à toa o STF teve que se debruçar do assunto e trazer à tona o tema 1046, que nós discutimos todos os dias e está agora até em recurso repetitivo no TST. Não se pretende aqui, colegas, afastar a jurisdição da Justiça do Trabalho, mas fixar que no setor portuário as condições de trabalho serão objeto de negociação coletiva entre capital e trabalho, tal qual está previsto no artigo 43. E, nesse aspecto, eu vou passar a palavra para o meu colega, doutor Ataíde, para que ele faça a sua reflexão sobre a importância das convenções e acordos coletivos de trabalho no nosso setor. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, gostaria de parabenizar a FENOP, em nome do presidente Sérgio Aquino, por mais um evento, né, grandioso e brilhante como esse que está ocorrendo aqui, que já é um grande sucesso. Parabenizar também a equipe da FENOP, a Cris, Fagá, Maria Clara, a Lohane e a Michele também, por toda a organização. E meus colegas aqui de painel, minhas colegas de painel, por estar aqui comigo debatendo esse assunto de grande importância. Ontem nós estávamos aqui discutindo, né, o tema do painel, e justamente como a doutora Flávia falou, o tema 1046, que o STF bem definiu, né, a importância da negociação, a prevalência do negociado sobre o legislado, ele é um tema que, embora tenha, que a princípio a gente entenda que tenha se pacificado no Supremo Tribunal Federal, a gente vê que, na prática, na Justiça do Trabalho, ainda a gente tem muita dificuldade. Ela ainda continua, a Justiça do Trabalho ainda continua afastando cláusulas coletivas de trabalho negociadas, mesmo após a definição do tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, com
com base em princípios que ele entende que violam normas de saúde e segurança. E aí eu trago como exemplo aqui a questão do intervalo interjornada, e que a gente conhece no mundo portuário como as dobras, né? As dobras ou a redução, a flexibilização do intervalo intrajornada. Esse é um grande problema, e ele hoje está, inclusive, como... foi afetado ao Tribunal Pleno daqui do TST, em Brasília, para se discutir se é válido ou não a negociação dessas dobras, se o trabalhador portuário avulso, quando ele dobra ou quando ele tem um intervalo intrajornada reduzido, ele tem direito às horas extras. Essa negociação é válida? Então, esse tema está sendo discutido, né, se prevalece a negociação coletiva nesse sentido, ou se não, se ela viola um direito indisponível do trabalhador, se não pode ser negociado. E aí entra em questão a legislação portuária, né? A lei portuária, antes mesmo do tema 1046, já permite a flexibilização do intervalo intrajornada, né, no artigo 8º da 9719 de 98, para se adequar às necessidades operacionais. A gente sabe das dificuldades da operação portuária, né, da questão de sazonalidade de operações, de ajustes, né, por conta de atraso de navio. Então, muitas vezes, e até conversando com o José Adilson, nós falamos do caso específico de Natal, que tem só operações uma época do ano, então você tem uma demanda alta num período de 6 meses, depois esses trabalhadores ficam, né, uma longa jornada aí sem trabalhar. Então, existe uma necessidade de adequar esses intervalos para que eles possam atender a demanda sem que se enche o ógimo ou o sistema com novos trabalhadores que estariam ali só aumentando o quadro sem aumentar o ganho desses trabalhadores efetivamente. No meu ponto de vista, eu entendo que, sim, o intervalo intrajornada ele pode ser flexibilizado, né, porque nós temos uma previsão legal na lei que regula o trabalho portuário, e é uma lei especial. E no direito, a lei especial ela prevalece sobre a geral. É óbvio que a gente precisa tratar na negociação coletiva com muito cuidado esse tema. A gente, né, para que ele seja válido, primeiro, obviamente, isso tem que ser negociado com as contrapartidas necessárias, e essa excepcionalidade, ela tem que realmente tem que conseguir demonstrar que é uma excepcionalidade. A gente não pode tratar o geral como excepcional. Por óbvio, eu já vi, né, na prática, acordos e convenções coletivas tratando situações que não são excepcionais como excepcionalidades para justificar a dobra de turno ou a redução do intervalo intrajornada. Então, nesses casos, por óbvio, elas vão ser afastadas e vai ser gerada a hora extra. Então, é preciso um cuidado na negociação coletiva para que realmente sejam, né, para que possa prevalecer o negociado sobre o legislado, para que as situações excepcionais realmente sejam excepcionais e consigam ser demonstradas, né, tanto pelo ógmo como pelo operador portuário, caso elas aconteçam. Porque, senão a gente não conseguir, né, demonstrar essa excepcionalidade, aí cai por terra todas essas previsões legais, né, tanto a decisão do negociado sobre o legislado, como também a previsão na Lei 9.719, da questão da possibilidade de redução do intervalo intrajornada, porque você aí acaba ferindo realmente um direito indisponível do trabalhador, que é relativo à saúde e segurança do trabalho, o descanso de 11 horas. Porque não se trata mais de uma situação excepcional, e sim de uma situação geral. Então, essa é uma questão que a gente tem que se atentar muito nas negociações coletivas. E uma outra questão, doutora Flávia, que vejo também que a gente tem que se atentar na negociação coletiva é em relação ao adicional de riscos, que é um dos temas que está aqui no nosso painel. Eu já presenciei em alguns estados negociações em relação ao tema adicional de risco. Primeiro, eu tenho posicionamento, assim como a FENOP tem, que o adicional de riscos ele não é devido, né, ao trabalhador portuário avulso. Né, o adicional de risco ele está na Lei 4.860 de 65, da Companhia Docas, toda aquela tese que a gente já conhece e que ele não se aplica mais na situação atual. Então, oriento sempre a não negociar adicional de risco. Mas existem alguns
OGMOS, alguns sindicatos de operadores portuários, em que eles estão negociando e pagando adicional de risco em 30%. Né, enquanto a lei prevê uma porcentagem, né, o percentual de 40%. E aí, por óbvio, a Justiça do Trabalho ela tem dado ganho de causa para o trabalhador para a complementação desse percentual para 40%, dá o pagamento da diferença. Então, né, no meu ponto de vista, entendo que não se deve negociar e, se for negociar, nunca reduzir o percentual. E eu acho o interessante, e tomo o Espírito Santo como exemplo, no Espírito Santo ele já deixa uma cláusula muito clara na negociação coletiva, falando que na remuneração já foram considerados todos os riscos em que ocorre, todas as condições em que ocorre a operação, né? Salubridade, periculosidade, penosidade e riscos. E quando você coloca, né, que na remuneração do TPA já foram consideradas todas essas condições, o tribunal ele entende que ali já está embutido, né, o eventual adicional de riscos que ele venha pedir, insalubridade ou periculosidade, enfim, todos esses adicionais, e aí o operador portuário e o OGMA, enfim, não são condenados ao pagamento dessas rubricas. E, inclusive, nem em relação àquela questão de salário complessivo, né, que eles falam que não tem como verificar qual é o percentual dentro do salário que é o adicional de risco. Não, foi negociado com uma negociação válida, né, como a gente falou, capacidade das partes, o sindicato estava representando, foi aprovado em assembleia, é o que basta. Você colocou na negociação coletiva, em que na remuneração já foi considerada todas as condições em que ocorre a operação, o trabalhador portuário não tem, né, mais como... ali ele já tem garantido todos os direitos que ele poderia pleitear judicialmente. Então, a princípio, são essas observações que eu gostaria de fazer em relação aos cuidados na negociação coletiva. Mas, mais uma observação final, que também é importante. Com a alteração da CLT, a gente tem uma previsão da questão que justifica a gente incluir nas negociações coletivas a responsabilização dos sindicatos junto. Porque o sindicato ele aprova essa negociação junto às suas assembleias. Então, o artigo 611 da CLT permite que nas negociações coletivas se coloque, e a gente já colocou lá no Itaqui, tanto, né, nos arrumadores e nos estivadores, e lá em Paranaguá também foi colocado, para que, em caso do trabalhador portuário entrar na justiça questionando alguma das cláusulas do acordo coletivo ou da convenção coletiva, o sindicato é chamado para entrar no polo passivo da ação, e ele também é considerado solidário a todas as verbas que eventualmente forem condenadas. Então, essa cláusula é importante se colocar, porque o sindicato negociou. Ele aprovou na sua assembleia, então ele é responsável caso haja condenação. Então, é uma observação que também eu oriento a que seja feita. Pelo menos aos meus clientes eu tenho orientado assim, dessa forma. Então, são essas observações. Obrigada. Obrigada, doutora Taide. Como eu disse, sempre aprendo muito com esses meus colegas. Doutor Mário, e na sua visão, como advogado experiente que e também representante, dirigente sindical há muitos anos, está aí à frente da Federação Nacional dos Conferentes, o que o senhor tem a dizer sobre a importância das negociações coletivas, sobre essa valorização da autonomia de vontade coletiva no setor portuário? Bom dia a todos a todas e a todos. Bom dia, meus companheiros de sindicatos que estão aqui presentes, e operadores portuários, representantes de OGMOS e outras pessoas também presentes nesse evento. É muito importante essa discussão aí, porque todos nós sabemos, principalmente nós, representantes de trabalhadores, órgãos gestores de mão de obras, operadores portuários, que
nós temos uma lei que ela é vocacionada à negociação coletiva. Nós gostaríamos que esse princípio fosse observado de uma maneira mais permanente e com mais seriedade, inclusive pelo Judiciário. Veja bem, a questão do... O artigo 7º da Constituição reconhece as negociações coletivas, reconhece acordos e convenção coletiva. O artigo 8º também da Constituição, no inciso 6º, se não me engano, prevê a inafastabilidade do sindicato laboral e do sindicato patronal na convenção coletiva, na negociação coletiva. A CLT prevê a inexcusabilidade, quer dizer, ninguém pode se recusar a negociar. Também isso é importante, é por isso que o nosso advogado aqui falou que ele estaria orientando para não haver negociação. Eu acho que isso aí fere esse princípio da inexcusabilidade, com a devida vênia. Eu acho que não teria esse limite. A questão do adicional de risco, que foi enfatizada aí a negociação, nós temos um dispositivo constitucional bem claro que diz que é o 7º também, no 23, que diz que o adicional de remuneração para as atividades penosa, insalubre e perigosa, na forma da lei, é também um princípio fundamental social. Então, eu acho, todos nós sabemos, quem vive no setor sabe que existe a insalubridade, periculosidade nos trabalhos portuários. Então, está claro isso aí. Quando a gente pega o tema 222 do Supremo, a gente vê uma confusão muito grande que é feita ali. Porque ele dá a entender, no nosso entendimento, claro, que só teria direito ao adicional de risco se tivesse um trabalhador empregado permanente, elitista, ganhando esse adicional. Ora, pessoal, e nós sabemos muito bem que na administração, os empregados da administração portuária, por força da Lei 8.630, primeiramente, eles foram afastados praticamente das operações portuárias. Quando que você vai ter um empregado para fazer parâmetro para o trabalhador avulso? Não tem. Eu acho que aí está invertido. Eu acho que existe um direito abstrato, que é do trabalhador empregado permanente, de receber o adicional quando trabalhar nessa função. Agora, se pegar o artigo 7º, 34 da Constituição, ele diz que o empregado tem o mesmo direito avulso. Então, o entendimento seria que, se algum empregado permanente vier a trabalhar num serviço operacional no navio ou no costado, esse empregado permanente terá o direito, desde que esse mesmo direito esteja abrangendo os trabalhadores avulsos. E recentemente aqui a terceira turma do TST deu uma decisão interessantíssima, decidiu de uma forma interessante. Ela decidiu de acordo com o entendimento que nós, trabalhadores, temos tentado na Justiça do Trabalho, que ela diz o seguinte, que o trabalhador portuário avulso, ele tem o direito adicional de risco, não precisando ter a necessidade de indicação de paradigma, com vínculo permanente ou que perceba o referido adicional. Então, na verdade, reconhece que esse dispositivo constitucional que garante esse direito para o trabalhador avulso, ele independe de ter o parâmetro ou não. Agora, eu acho interessante que a gente inclua nossas pautas de negociação coletiva também esse adicional. Eu acho que não teria... Eu acho que esse tema 222, ele não vai atrapalhar isso aqui. Tanto que, se pegarmos a decisão que foi objeto de discussão no recurso extraordinário do OGM de Paranaguá, que é o 59.7124, se lermos detalhadamente essa decisão, o acordo do relator, em lugar nenhum ele faz referência a parâmetro. Lá não está fazendo referência ao parâmetro. Eu acho que podemos negociar, sim, doutor.
essa questão do adicional de risco também. Com relação à jornada de trabalho, intervalo interjornada e intrajornada, isso aí eu acho que está bem claro. Eu acho que a 9.719, ela permite que se faça a negociação coletiva e discipline isso aí. E já tem decisões, inclusive, do Supremo, que levou em consideração, tem até diversas decisões, inclusive agora, recentemente, decisões também do TST, que levou em consideração que, se no processo constar informações que houve negociação coletiva com base na 9.719, prevalece, então, o que tiver no acordo, mesmo desconsiderando, assim, o intervalo principalmente o intervalo interjornadas. Outro detalhe também, que se pegarmos aí a reforma trabalhista, também estabeleceu um dispositivo interessante, que é o parágrafo único parece que é do 502, vou pegar aqui. A reforma trabalhista, ela flexibilizou bastante a questão da prevalência do legislado, do negociado sobre o legislado. E ela relaciona o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Tem um dispositivo que está no artigo... Não, no 611B, que é bem claro, que diz que ele praticamente exclui da regra de proibição de negociação coletiva o problema de intervalo entre jornadas. Eu acho que é outro dispositivo que veio fortalecer a negociação coletiva. Nós entendemos que a negociação coletiva, ela deve ser ampla mesmo. Eu acho que não poderia ter qualquer restrições. Outra coisa que é importante, quando foi criado o parâmetro pelo 222 do adicional de risco, com a Lei 4.860, porque o dispositivo constitucional prevê que existe o direito de receber esse adicional, desde que previsto em lei. E a lei que nós temos aqui, por enquanto, é a 4.860. Até por esse motivo foi discutido na aprovação do anteprojeto da CEPORTS a exclusão da revogação da Lei 4.860, que estava prevista primeiramente no projeto anterior da CEPORTS. Foi excluído. Como também foi excluído a 9.719, que também estava prevista a revogação, porque no momento da aprovação do anteprojeto da CEPORTS, foi ponderado isso aí, que a 9.719 tem dispositivos que são importantes, inclusive, para que o OGMA atue de uma maneira mais efetiva com relação principal. E lá também fala, o artigo 8º, como foi dito aqui há pouco, ele fala sobre essa flexibilização do intervalo entre jornada. Então, por isso foi mantida a 9.719, como também a 4.860, porque é a única lei que praticamente vem disciplinar o adicional de risco, inclusive para os trabalhadores portuários avulsos. Seria isso, por enquanto. Obrigado. Obrigada, doutor Mário. Doutora Gislaine, vamos colocar o farol agora para Santos, né? Você que está assessorando lá o SOPESP, advoga intensamente nessa área. Qual a reflexão que você pode contribuir aqui para a gente hoje a respeito dos acordos e convenções coletivas de trabalho, nesses temas, inclusive, muito relevantes, que são o intervalo interjornada, intervalo intrajornada e o adicional de riscos? Bom dia a todos. Um agradecimento especial ao presidente Sérgio Aquino pelo convite,
às meninas da FENOP, sempre muito disponíveis para a gente, aos meus colegas do SOPESP, que aqui estão, né? Conselheiros também, e meus colegas aqui de painel, todos amigos, que a gente está sempre em conversa, sempre trocando figurinhas. Bom, eu acho que aqui a gente tem uma situação bastante clara, né? Todo mundo aqui está a favor da negociação coletiva, né? A negociação coletiva é um evento que vem trazer equilíbrio, né, para as relações capital e trabalho, não resta dúvida sobre isso. Eu acho que é um ponto pacífico e não há o que se discutir sobre. O que acontece, e inclusive isso se reflete hoje, tá? Porque se vocês têm os números do DIEESE, demonstram o crescimento da formalização das negociações coletivas, né? Houve um crescimento considerável. Então, isso quer dizer que está havendo aí um fortalecimento das relações sindicais, né? Uma preocupação em se trazer equilíbrio nas relações entre empregado e empregadores, demonstrando que há, sim, a intenção de negociar. Mas, por outro lado, né, aliás, né, por outro lado, a gente vê uma situação envolvendo a própria negociação, que às vezes não avança, apesar da importância de todo mundo entender que é importante. Muitas vezes a gente tem situações que não avança. Uma das questões que a gente viu aqui, agora, nesse momento, é o próprio adicional de riscos, né, que a gente vê que há interpretação diferenciada entre capital e trabalho, até porque há a intenção de que não necessite de paradigma para que seja concedido, apesar de a gente já ter o tema discutido em repercussão geral, e apesar da gente estar tentando se basear numa lei de 1965, em que a gente tinha um operador portuário, pelo menos em Santos, né? A situação hoje é completamente diferente, a gente não tem a mesma situação. E outra, além de não ter o número de navios que a gente recebe hoje, de berços que são ocupados em cada um dos terminais, apesar de toda a movimentação do diferencial de cada tipo de carga que a gente tem, porque as cargas são diversas, tem carga que não oferece os riscos que outras oferecem. Então, assim, é uma situação complexa, que não é simples, né? Mas já foi objeto de negociação, já foi objeto de repercussão geral, e deveria, pelo menos, estar já definida, né? Então, assim, não há dúvida, e ontem o ministro Alexandre falou uma coisa muito importante, né? Não é uma questão de competitividade, é uma questão de colaboração, né? O que tem que haver uma negociação pautada no equilíbrio, naquilo que é possível, ceder de um lado e ceder do outro. Se houver inflexibilidade, nunca vai haver uma negociação. Então, é importante a gente também tecer esse comentário, porque achar que não existe paridade de armas, nem sempre essa realidade funciona. A gente sabe disso, que existem sindicatos bastante fortalecidos, que têm realmente poder de barganha para negociar, tanto com empregadores, quanto com empregados, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente, às vezes, chega no judiciário, parece que não tem conversa, né? E a ideia é negociar. E a gente espera sempre um bom diálogo, um diálogo social, cordial, principalmente, né? Como disse bem também ontem o ministro Alexandre, não tem uma coisa sem outra, né? Não adianta você forçar uma situação de conceder benefícios e direitos sem você ter, de outro lado, a garantia de que a gestão do seu negócio está sendo bem realizada. Porque, de um lado, também temos a necessidade de você gerir o seu negócio da forma que você conhece, porque, afinal, como disse, o risco do negócio é da empresa, né? E, do outro lado, também, a empresa não pode se beneficiar de uma mão de obra mal remunerada ou sem condições de segurança e de saúde. Então, tem que haver o equilíbrio. Bom, o que eu queria falar um pouco de vocês é sobre a litigiosidade disso tudo, né? A gente falou aqui, a Taide falou, o doutor Mário também falou. O judiciário
tem recebido, e também isso tem reflexo no DIEESE, tem aumentado o número das demandas, né? Das demandas da Justiça do Trabalho. E dentre essas demandas, a gente tem as demandas tanto de dissídios individuais, que são os dissídios individuais pedindo, muitas vezes, anulação de cláusulas de convenção ou acordo coletivo, e tem os dissídios coletivos, e muitas vezes sindicatos pedindo nulidade de cláusula, que é o venire contra factum próprio, né, o que não pode ser aceito, porque, afinal de contas, um negócio bem realizado entre sindicatos não pode haver outro tipo, não pode ser discutido. E tem também as relações, por exemplo, ações do Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público. O Ministério Público, recentemente, ouviu uma ação que eu achei inviável, né? Discutindo a nulidade de um acordo formalizado entre o terminal portuário e um determinado sindicato. E aí a gente vai falar um pouco, que eu não quero nem a gente ficar falando muito, senão volta aqui a discussão, né? Na exclusividade na contratação de trabalhador dentro do sistema OGMO. Então, as partes negociaram para estabelecer um critério de dar exclusividade ao trabalhador no sistema, e, não havendo, por condições X, Y, Z, vai-se para outros trabalhadores, depois para fora do sistema. Isso foi uma negociação feita entre capital e trabalho, né? Não há vedação na CLT, não há vedação para que isso ocorra. Mas o Ministério Público entendeu que deveria pedir a nulidade, né? Então, ele só não conseguiu de imediato porque ele entrou pela via inadequada, ele entrou com uma ação civil pública e não deveria, né? Então, a gente já vê por aí que a gente tem situações N sendo discutidas pelo Brasil, trazendo aquilo que a gente busca, né? Não busca, que é a insegurança jurídica. A gente busca a segurança jurídica e a gente acaba falando, mas e se a gente negociar isso aqui no nosso acordo, na nossa convenção? Será que vai dar certo? Não tem vedação nenhuma, está tudo certo, não tem problema nenhum. A mesma coisa com relação ao intervalo intrajornada. Você pode negociar o intervalo intrajornada. É uma situação difícil de você caracterizar a prova do intervalo. Quem milita aqui na Justiça do Trabalho sabe disso. E, se você negocia alguma coisa, você ainda tem que ficar discutindo e comprovando isso no judiciário, o que realmente é um absurdo, né? Também tem uma outra questão que eu queria falar um pouquinho também sobre a importância do PL 733 nesse ponto. O PL 733, ontem também foi mostrado aqui pelo desembargador Celso Pio, alguns artigos reforçando essa importância, reforçando a importância da negociação coletiva, nesse sentido que nós estamos falando, justamente para dar garantia de segurança jurídica, justamente para que a gente possa não negociar com maior tranquilidade, não ter aquela preocupação que hoje a gente tem, né? A gente não sabe se vai conseguir passar por isso ou não. E também existe no PL a obrigação da participação do sindicato, como foi bem falado, do sindicato laboral, porque foi uma negociação de duas partes, não é só uma parte que deve responder, né? Se realmente se entendeu que houve aí um problema relacionado que demande anulação da cláusula, então que todos sejam responsabilizados. Tá certo? Então, essas são as minhas considerações. Eu agradeço a participação. Obrigada, doutora Gislaine. Como vimos aqui, essa questão de enaltecer a negociação coletiva, ela vem desde a Lei 2.815, 8.630, está lá na nossa Constituição, está sendo reforçada agora no PL 733, o STF se manifestou no tema 1046, e a gente tem que fazer uma afirmação, doutora Silvana, que é a questão que eu vou chamar de honestidade intelectual dos sindicatos. A gente tem essa questão, Zé Adilson mesmo, que está aqui conosco, ele não cansa de nos atender e ir conosco até o judiciário, se manifestar lá em defesa da negociação coletiva que foi feita. E nós trabalhamos no setor portuário, no campo da negociação coletiva, com a boa-fé objetiva.
E as partes imbuídas de boa-fé, que negociam as suas condições de trabalho nos termos do artigo 43, sem violação de nenhum direito fundamental, ainda assim as cláusulas são afastadas pelo Poder Judiciário. E a gente precisa estar sempre numa corrente para fixar esse entendimento de que a melhor via para a solução de litígios é sempre a via negociada. Qual que é a sua visão sobre isso, doutora Silvana? Bom dia a todos. Bom dia, presidente Sérgio Aquino, a quem agradeço o honroso convite. É uma honra para todos os profissionais do setor poderem participar dos painéis, poderem participar das discussões, né, de temas que são relevantes e sempre atuais. Agradeço a Cris, que acho que saiu, pela gestão que faz das meninas aqui da FENOP, né, mulheres portuárias maravilhosas, atenciosas e competentíssimas. Então, fica aqui meu agradecimento. Parte boa de ser a última a falar num painel é que você já passou por todas as ameaças de desmaio que você pudesse ter, né? A parte ruim é que vai esgotando ali tudo que você foi anotando como ponto importante, né, para discutir. Mas sempre tem um pouquinho mais. Então, quanto à indagação da doutora Flávia, né, a gente vem de um cenário em que se discute muito a questão da boa-fé objetiva, né? Boa-fé que é o cerne de todo tipo de relação, né? Muito antes, os nossos antepassados diziam, né, pactuavam coisas e tratos no fio do bigode, né? Hoje já não é mais assim. Hoje nós temos as negociações, né, que amparam todas as relações capital-trabalho e que no setor portuário ela se agiganta, já que todas as nossas relações são pactuadas coletivamente, né? Muito antes do STF ter fixado a tese do negociado, a prevalência do negociado sobre o legislado, nós já praticávamos ela na constância e no cotidiano das nossas vidas portuárias, né? Então, além disso, o que nós notamos, né? Apesar de ser um princípio, a boa-fé objetiva, ela incorpora outros princípios, ela agrega, né? Que são princípios de transparência, princípios de preservação e valorização das categorias que se representa. Nós temos, nas falas, por exemplo, do ministro André Mendonça, do ministro Alexandre Ramos, dos desembargadores Celso Pio e da doutora Morgana, o presidente José Adilson, até mesmo o presidente Mário Teixeira, como a gente falou ali no hall na entrada, é o princípio da colaboração, né? E se nós notarmos, né, não só a discussão da força da norma coletiva, que ampara basicamente este conógmo ou enaporte, né, que é uma discussão importantíssima, nós temos esse princípio que veio muito forte. Eu percebi assim em quase todos os debates que tiveram aqui, em todos os painéis, que fala-se da colaboração, né? Da colaboração por quê? Porque nós sabemos quais são as nossas lições de casa, nós sabemos quais são os embates que nós temos. Então, o correto é nos atermos a elucidar e justificar e chegar numa convergência em relação a esses pontos. Por quê? Porque aquilo que já definimos, aquilo que já está correto, não vale a pena gastar esforços, né? Seja para ficar colocando em pautas de sindicatos, coisas que a gente já levou, os sindicatos já levaram para a categoria, já pacificaram, já aprovaram. Então, nisso tudo, tem sim uma boa-fé dos nossos representantes, né? Para mostrar que determinado tema já foi resolvido anteriormente. Então, não precisamos seguir a discussão dos temas portuários, rediscutindo aquilo que já foi decidido. Então, além disso, né, nós temos a questão de que esse princípio ele tem uma força que ele integra e preenche lacunas, né, porque ele resolve
que pacifica ali as conversas sociais, os diálogos sociais, tá? E ele impede que nós tenhamos intervencionismos externos, né? Que é quando nós temos leads aí que vão, o judiciário vai decidir aquilo que nós, por uma falta de diálogo, uma falta de transparência, uma falta de boa-fé, deixamos ali de forma até dúbia para que viesse o judiciário e fosse resolver, né, com sua compreensão, muitas vezes mais processual do que compreendendo os nossos temas, decidisse a situação por nós. Então, assim, se nós temos que as relações portuárias estão num processo de transformação e agora numa transformação acelerada, não podemos perder essa oportunidade de nos reinventarmos nos diálogos, de nos reinventarmos, de que as nossas normas coletivas elas tenham não só eficiência, mas elas tenham eficácia por todo o setor. Isso acaba, cada um dos colegas, né, trouxe algum exemplo de seus locais de atuação, e todos, né, sabemos que o setor portuário ele é um alvo gigantesco de ações trabalhistas, de quaisquer temas. Tem temas que você já discutiu ontem, eu até estava falando com um colega ali no hall, que, por exemplo, nós temos o processo do 87/2002, que é o processo que fixou a tese do adicional de risco. A doutora Sandra Soros está aqui, e ela sabe disso. É um processo que ele subiu discutindo, lá atrás, a questão da comissão paritária como pressuposto para o ajuizamento da ação, né? Daí foi pacificado o tema, daí desceu, daí, quando foi analisar a preliminar do mérito, subiu este mesmo processo, discutindo até pacificar o tema da prescrição bienal. E não bastasse tudo isso, quando desceu e foi julgar o mérito, o processo, a referência do STF para julgar e fixar a tese do adicional de risco é o mesmo processo. Então, assim, por 20 anos, esse processo subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, e ele só não está lá de novo para rediscutir alguma outra a limitação e as delimitações da tese, porque é um processo que baixou e está em execução. Porque, senão, certamente, nós seríamos tetra no mesmo processo. Então, isso assim, é um absurdo. Se tem algum setor que tem uma insegurança jurídica, é o nosso setor. E esse é o exemplo que eu trago aqui para vocês em referência a isso. Uma outra questão que nós temos por exemplo, lá em Paranaguá, nós temos a discussão, fizemos um processo seletivo, foi tudo feito certinho, nós fizemos convenção coletiva no âmbito do Ministério Público do Trabalho, todos os sindicatos foram chamados, foram delimitados todos os princípios, foram ajustados ali, pactuados, criados o conceito de como esses requisitos iriam para a convenção coletiva, e ela foi firmada. Ela foi firmada em agosto de 2024, e o edital do processo seletivo, embasado por esta convenção coletiva, ele foi publicado em setembro. Atendemos toda a questão das etapas, a nossa diretora executiva, lá, junto aos conselheiros, deliberaram por contratar uma empresa de fora para fazer todo esse certame, essas etapas iniciais, para que demonstrasse a transparência do processo, para que demonstrasse a lisura dos procedimentos, e seguimos. Coisa linda, eu sou uma entusiasta do processo seletivo, e passamos, avançamos, recentemente liberamos as primeiras turmas, mas, ao mesmo tempo em que satisfeitos com o resultado, com a participação, em especial das mulheres, nós começamos a receber ações judiciais de candidatos, alguns
candidatos advogados e que defendiam teses, discutindo o porquê tinham sido desclassificados, sendo que não só o edital, mas a convenção coletiva previa todo o regramento, todos os requisitos de entrada e acesso. Mas, por uma insatisfação pessoal, né, temos aí recebido o ingresso dessas ações e, infelizmente, o judiciário, sem entrar lá na nossa norma coletiva, sem se aperceber que aquilo foi uma construção social elaborada, pactuada e assinada pelos detentores signatários do conhecimento daquele procedimento, daquilo que foi aprovado, daquilo que é necessário para um sistema, daquilo que é necessário para renovar um sistema. Então, nós não temos nenhuma decisão definitiva, mas são liminares, em que o judiciário, sob o argumento do fundado receio de dano, que me parece ele sequer sabe o que significa isso nesse procedimento, ele vê uma tese e não se atém que aquilo está tudo na norma coletiva, que está tudo fixado, que está tudo aprovado, inclusive pelos sindicatos das categorias que esses candidatos futuramente, né, poderiam ter ingressado se não tivessem sido desclassificados. Então, assim, essa é mais uma referência do que o quanto a gente deve unir esforços para não deixar as nossas mazelas para o judiciário, para não deixar que, por uma falta de habilidade de diálogo, de compreensão, de convergência e de balança de interesses, né, porque nem sempre a gente ganha, mas o sistema é isso, a gente cede, né? Nós somos, afinal, se tem uma categoria que sabe o que é trabalhar, o que é entender das coisas e mesmo assim realizar trabalhos conforme o balanço do ano, viu? É o sistema portuário, né? Então, tem que se convergir e tem que chegar a um resultado justo, né, correto, que todas as partes justifiquem e, principalmente, e eventualmente, se tiverem essas ações, para que os candidatos vão, como disse os meus colegas anteriormente, os candidatos vão até o judiciário, seja como uma intervenção de terceiros, seja um aceite de chamamento ao processo, e defendam. Os líderes sindicais devem, sim, defender aquilo que eles brigaram para que fosse pactuado, para que fosse assinado. Tá? Então, assim, para encerrar, que tem uma placa bem grande, de tempo esgotado, fica essa reflexão, né? E, principalmente, assim, que as normas construídas pelo diálogo e boa-fé perpetuarão princípios e consolidarão a transparente conexão portuária que todos pretendemos. Obrigada. Obrigada, doutora Silvana. Nós percebemos aqui que só muda o CEP do lugar, porque os problemas em relação a isso são os mesmos. Temos uma pergunta aqui para a doutora Taide. Doutora Taide, você citou que há instrumentos coletivos em Itaqui e Paranaguá que, se o trabalhador questionar a cláusula negociada, o sindicato é chamado e é responsabilizado solidariamente. No Espírito Santo, temos um sindicato que não é da FENCONVIB, que eventualmente questiona a cláusula de instrumento coletivo em que é parte. Qual a sua avaliação sobre essa situação? O Espírito Santo tem um sindicato que questiona a cláusula que ele mesmo assinou? Me parece que ele não compõe o sistema FENCONVIB. E está questionando uma cláusula que assinou. Eu acho que ele está de má fé. É o Watson? É raro, mas acontece muito, né? É simples, é aquilo que a gente falou, né? Da má fé. Né? O sindicato, apesar de ele não ser da FECONVIB, associado da FECONVIB, a FECONVIB como federação, ela acaba representando, né, os outros sindicatos de forma, juridicamente, ela representa esse sindicato quando ela afirma essas convenções coletivas, né, essas normas. Não precisa ser associado
pagar a mensalidade ali. Ela tem... E me parece, doutora Taide, que ainda que não haja a cláusula, a exemplo do que acontece em Itaqui e Paranaguá, como o senhor falou, ainda que não haja a cláusula de responsabilização, é bom que tenha, né? Mas ainda que não haja, existe a previsão no 611B. Existe a previsão no 611B, então você pode buscar a responsabilização. Óbvio que aí você vai ter que fazer toda a prova, né? É um pouquinho processo mais lento, mas existe a possibilidade, sim, né, de buscar a responsabilização. Mas o ideal é que seja feita a inclusão da cláusula. Mas tem a previsão legal, 611B, da CLT. Parágrafo 5º, se eu não me engano. Deixa eu só verificar aqui que eu já falo. A FENCONVIB tendo sido citada, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Mário Teixeira. 611, parágrafo 5º do 611A. Tá? Não, eu acho que assim, a Taíde falou bem, o doutor Taíde, é isso mesmo. Independente de ter essa cláusula na convenção, os signatários de uma convenção ou acordo coletivo têm que ser chamados. Tem que ser chamado. Tem que ser chamado. E é o que acontece de praxe. Nós temos um caso recente de Santos, por exemplo, que o Ministério Público denunciou cláusula de uma convenção coletiva. Exatamente, e pedindo uma multa altíssima ainda, mas estão lá. Inclusive, o sindicato está muito preocupado, porque foi a diretoria anterior que assinou a convenção coletiva, e a diretoria atual parece que é R$400 mil que estão prevendo de multa para o sindicato. Normalmente é chamado, eu desconheço qualquer caso que não seja chamado. Que, aliás, eu acho que na hora de instruir o processo, a Justiça do Trabalho sabe disso, ela vai pedir para citar. Exato. E o que eu falei há pouco, que nós falamos aqui também, é a questão da ultratividade, a gente não falou aqui. Então, é interessante que os sindicatos laborais e patronais, ele cumpra aquela obrigação constitucional da participação nas negociações coletivas e tem uma agenda própria para não deixar ficar um vazio negocial durante o sistema. Isso é importantíssimo também para todos nós. Exatamente. Então, com isso, nós encerramos o nosso painel. Agradeço imensamente aos colegas. Entendo que alcançamos o objetivo que nos foi passado aí pelo presidente Sérgio Aquino e reforçando, como fala final, o princípio constitucional da autonomia da vontade coletiva. Eu acho que isso precisa prevalecer. Entendo que foi intenção do Constituinte elevar isso a nível constitucional, é intenção do Legislativo, é intenção do Judiciário, quando o STF se manifesta em tema de repercussão geral, fixando a tese no tema 1046, e esperamos que a Justiça do Trabalho avance nesses entendimentos e que preserve a autonomia dos atores sociais que, em profícuo e no diálogo social de boa-fé, firmam as condições de trabalho nas convenções coletivas. Muito obrigada e um bom dia a todos.